Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para o nosso devocional de hoje. Esse devocional está sendo gravado porque hoje eu tenho os 3 turnos de trabalho. Então, quando vocês entrarem para assistir, vocês estão vendo meditação que é gravada. E mesmo que não tivesse os 3 turnos de trabalho, já é um dia que ficaria ruim para entrar ao vivo, porque nós teremos na nossa paróquia o jantar natalino, oferecido pela paróquia para as comunidades, né, das proximidades. Então, o devocional de hoje, ele tem como título Presença Virtual, e o texto base é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versículos de 1 ao 5, que diz assim: Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Então, esse texto do devocional de hoje, ele é um texto que termina sendo bem simbólico aqui para mim, porque ele usa, como eu já disse, né? Ele tem por título Presença Virtual, e ele usa como elemento, né, para fazer a meditação a pandemia do coronavírus, né? E como os irmãos e as irmãs sabem, eu fui vitimado, né, pelo vírus da Covid. Cheguei a ser hospitalizado, entubado aí por 8 dias, e graças a Deus eu tô aqui para contar a história. Ainda 3 anos depois de ter saído, né, do hospital, ainda com sequelas, tendo que fazer acompanhamentos médicos mais periódicos, né? Fazia meus acompanhamentos com intervalo de 1 ano, agora eu faço acompanhamentos a cada 6 meses. E nesse sentido, ele traz essa reflexão usando a questão do coronavírus. Por quê? Porque durante o coronavírus, né, os especialistas eles recomendaram que a gente tinha que manter o distanciamento, né, social, né, distanciamento físico, para tentar retardar a propagação do vírus enquanto não se fabricava uma medicina, né, um medicamento, né, específico, enquanto não se fabricava uma vacina ou enquanto não se descobria um medicamento, né, que pudesse ser utilizado para a cura. Então, é uma prática bem antiga, né, médica, uma prática médica bem antiga, o uso da chamada quarentena, né? A quarentena que, no caso, né, estabelecia ali uns 40 dias, né, de isolamento, né, de determinados locais, para impedir a propagação de alguns vírus, algumas bactérias, né, que assolaram a humanidade durante um bom tempo. Quando a gente vai para a história, por exemplo, a gente estuda, né, durante o período medieval, a infecção, né, a contaminação, no caso da epidemia, né, de peste bubônica, né, chamada de peste negra, e recebe esse nome porque o agente transmissor da peste bubônica, né, que matou 1/3, né, da população europeia na época, era a pulga de um rato preto, né, que vinha do Oriente, né, trazido por embarcações, né, que entraram em contato lá com o Império Bizantino. Então esse rato era preto, aí a pulga, né, do rato preto transmitia a doença,
daí o nome de peste negra, né? É bom explicar isso porque hoje a gente tem uma ressignificação de alguns termos, né? E que utilizam, né, essa questão, né, do negro, né? Em suas nomenclaturas, né? Tipo peste negra, por exemplo, né? A questão da ovelha negra, né? Que a ovelha negra é uma expressão para designar aquelas pessoas da família, né, que são as diferentes, né, e que dão mais problema, né, para a família. E com o avanço, né, das lutas aí do movimento negro, né, há uma ressignificação para a gente evitar essas expressões que associam o negro, né, a expressão negro ou negra, né, a coisas que são ruins. Mas não é o caso aí da peste negra, né? Não tem um elemento digamos assim, racista, né, na sua consolidação. É mais uma questão associada à cor, né, do rato, né, que tinha a pulguinha ali que transmitia, né, a própria pulga preta também, né, que transmitia a bactéria, né, chamada de Yersinia pestis, né. Eu digo isso porque há um tempo atrás eu dei uma aula sobre isso, né, e eu fui procurar isso daí. Então essa bactéria que transmitia a peste bubônica, que dizimou, né, um terço da população da Europa, em alguns locais, como a Inglaterra, por exemplo, se perdeu quase metade da população. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque, como eu disse para vocês, a estratégia utilizada para a contenção da doença foi a questão do isolamento, a quarentena. Então, se uma cidade, se tinha ali casos, né, da peste bubônica, eles isolavam a cidade, queimavam todos os mortos, né? E se aquela cidade toda fosse contaminada ao ponto de morrer todo mundo, eles queimavam, né, os mortos, e eles salgavam, né, a terra, certo? Metiam um sal grosso mesmo em toda a terra para não nascer, inclusive, mais nada ali. Não nascia nem capim mais no território. Então, nesse sentido, a gente vê que a técnica da quarentena, ou seja, do isolamento, né, do cercamento ali, do fechamento de fronteiras de determinados locais onde existia, né, essa transmissão, é uma técnica antiga. E o que é que acontece, né? Infelizmente aqui no Brasil, a gente teve gente se posicionando contra, por quê? Porque se pensou muito na questão da economia, né? E aquelas pessoas que necessitam. E eu não vou entrar no mérito aqui de que se isso foi uma coisa boa, uma coisa ruim. Não. Quero entrar somente no argumento, né? Mas aquelas pessoas que precisam trabalhar hoje para ganhar o pão de amanhã. Certo? Se utilizou isso para se burlar, por exemplo, as técnicas de isolamento social, né? Mas aí, em que é que isso afetou a vida da igreja, né? Assim, a gente viu que muitos países pediram que seus cidadãos se colocassem em quarentena. Aqui no nosso estado mesmo de Pernambuco, a gente teve um período, né, de quarentena, não quarentena, né? Porque quarentena seriam uns 40 dias, né? Mas de isolamento, um período de isolamento, né, social total ali, onde todo mundo teve que ficar em casa durante um período aí de 15 dias, né, no auge ali da pandemia. E nesse sentido, né, a gente passou a ter mais relações com as pessoas, né, relações com os conhecidos, as conhecidas, relações virtuais. Então, a gente mesmo que é professor, como é o meu caso, a gente passou a dar as chamadas aulas remotas, né? Então, eu lembro que durante um bom tempo, né? Período de setembro de 2020 até novembro de 2020, até quase o final de novembro de 2020, porque foi quando eu contraí o vírus, né, da Covid e fui hospitalizado no dia 28 de novembro de 2020, eu dava aula remota. Então, todo dia levantava e tinha as minhas turminhas ali, aula remota, né? E eu interagia com os meus alunos e alunas de forma remota, tá? Então, muitas pessoas
passaram um bom tempo, né, sem sair de casa, né, em decorrência do medo, né, de ser contaminado, né, e também, né, em respeito às normas de segurança, né, que foram estabelecidas. E nesse sentido, para a gente, a tecnologia ela terminou sendo uma coisa benéfica, né, porque a internet ela nos ajudou nesse momento a manter o contato, né, com as pessoas. Então, a gente na nossa comunidade, a gente teve também durante um bom tempo, né, os cultos, né, online. Então, a gente teve um bom tempo onde a gente passou no jardim com os cultos online, né, com o reverendo e a reverenda ministrando, né, ali fazendo a celebração dos ritos de forma remota. E isso por quê? Né? Porque a gente passou a obedecer essas normas, né, de isolamento, e o isolamento ele é feito visando, é complicado, né, principalmente no caso, como eu falei, das pessoas das pessoas que, que como eu disse, elas dependem, né, do trabalho do dia, né, para conseguir o sustento, ficar difícil, certo, manter essas pessoas em casa. Aí até o governo, né, ele teve a estratégia, né, de conceder para essas pessoas um auxílio, né, uma verba emergencial, né, para que essas pessoas pudessem ficar em casa. Mas nesse sentido a internet ela ajudou muitas pessoas, né, porque muitas atividades que a gente fazia nos locais de trabalho, elas passaram a ser feitas de forma remota. As aulas, certo? As reuniões e inclusive depois que a gente retornou ao dito novo normal, né? Ao convívio social, muitas atividades que eram feitas, né, com as pessoas indo para o escritório, elas adotaram uma forma de trabalho híbrida ou uma forma de trabalho remota, onde muitas profissões terminaram, né, mantendo, algumas empresas terminaram mantendo funcionários trabalhando de forma remota, né, e nesse sentido, né, outras adotaram a forma híbrida, trabalhavam de forma remota naquilo que tinham que projetar, mas quando precisavam de uma outra atividade que o presencial era melhor, né, elas se dirigiam até os seus locais de trabalho. Mas por que que a gente usa tudo isso, né? Porque o texto ele diz, né, que a internet ela nos ajudou a manter esse senso de conexão, mas ela diz assim que nós, enquanto cristãos, nós nos conectamos, como membros do corpo de Cristo através do Espírito, certo? Não é a internet só que nos ajuda a manter esse senso de conexão. Nós nos conectamos como corpo de Cristo por meio do Espírito, né? Do Espírito Santo. Então, Paulo ele mencionou isso, né, aos Colossenses nesse texto que a gente acabou de ler. Embora ele não tivesse contribuído para formar, né, a igreja de Colossos, né, ele se importava com aqueles irmãos na fé, e no versículo 5, né, do capítulo que a gente leu, diz assim, ó, embora não pudesse estar no mesmo local, lembrou-lhes de que ele estava presente de coração. Aí vamos voltar para o texto aqui, né, para a gente ver como é que ele diz abertamente isso. Ó, versículo 5 ele diz, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte, né? Então, embora a gente não consiga estabelecer um contato face a face ainda com Cristo, mas a gente mantém uma relação com Ele, usando a alegoria, né, da tecnologia, um contato meio que remoto, né, por meio do Espírito Santo, né? Então vamos, não sei se a alegoria seria melhor, e para isso a gente tem o nosso querido pastor Maurício para nos ajudar depois, né, a formular uma alegoria melhor, caso seja preciso. Mas é como se a gente assim, Deus está lá no céu, a gente aqui na terra. O Espírito Santo seria esse sinal, né,
wireless, né, esse sinal de Wi-Fi, né, que nos liga direto, né, com Cristo. E nesse sentido, a gente teria esse contato com Deus, né, esse contato com Deus de forma ainda remota, mas mais na frente, né, quando a gente partir, né, para o reino celestial, a gente vai poder manter um contato com ele de forma presencial, né? Então, o devocional ele finaliza, né, dizendo que nem sempre podemos estar com os que amamos, mas a tecnologia nos ajuda a preencher essa lacuna. No entanto, qualquer forma de conexão virtual é quase nula em comparação com a união que podemos experimentar como membros do corpo de Cristo. Isso traz uma reflexão também muito importante, porque quando passou a pandemia, muitas pessoas começaram a se utilizar do argumento de que minha igreja oferece cultos, ela faz a transmissão dos cultos pela internet, como é o nosso caso do Jardim das Oliveiras. Então não há tanta necessidade de eu estar sempre presente, porque eu posso acompanhar os cultos de forma remota. Mas a gente tem que lembrar, né, que como o reverendo Souza, né, ele disse para a gente, né, que fez o cursilho, né, que o crente sem igreja, ele morre, né? Então a fé do crente sem igreja, ela morre, porque a nossa fé é feita para ser exercitada no convívio com os irmãos, em comunhão na igreja, né? Então a gente não é cristão sozinho, a gente é cristão em relação com os outros irmãos e irmãs de fé. Então a gente observa que a Igreja de Cristo, né, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja ela vai crescendo na medida em que mais pessoas vão chegando e passam a fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, ela cresce em comunhão, e é uma comunhão física, não é uma comunhão virtual. Então, que a gente possa entender que, embora a tecnologia ela exista, né, para que a gente possa, né, suprir uma lacuna, né, de contato, quando esse contato físico não é permitido, ela não a gente não pode estabelecer esse contato apenas pelo virtual, é necessária a convivência. Então, a gente precisa, né, para finalizar, agradecer a Jesus pela conexão que ele nos fornece, né, ele nos concede com outros que pertencem a ele através do Espírito Santo. Então, assim, é motivo de graças, né, a gente ter nossos irmãos e irmãs em Cristo, né, para comungar com eles, né, da nossa fé. Então, embora a internet ela venha para facilitar, né, esse contato no momento em que a gente não pode estar presente, a gente teve há pouco tempo, né, a nossa querida irmã Sandra, que foi ver a sua família lá nos Estados Unidos, né, e de lá ela podia acompanhar os nossos cultos pela internet, mas eu acredito, né, que para ela foi muito mais assim um motivo de alegria quando ela pôde retornar, certo, e ao convívio, né, com os irmãos e irmãs na fé por meio do culto, né, presencial. Então, que Deus ele nos ajude, né, a entender de que nem sempre a gente vai poder estar, né, presente, né, junto com os nossos irmãos e irmãs. Para isso, né, a tecnologia pode ajudar a quebrar essas barreiras, mas a tecnologia não deve ser o único canal de ligação entre cada um e cada uma de nós enquanto irmãos e irmãs em Cristo, né? E é um privilégio, certo, fazer parte do corpo de Cristo, né? Ter sido convencido pelo Espírito Santo, né? E
e a partir desse convencimento, né, ter se convertido a Cristo, né, e esse processo de conversão, ele implica mais na frente um processo, né, de socialização e um processo de comunhão com os irmãos e irmãs. É isso, que Deus ele nos abençoe e nos torne cada vez mais unidos e unidas, né, com os nossos irmãos e irmãs por meio do Espírito Santo. E vamos orar, né? Quero fazer uma oração especial pelo evento que vai acontecer, que é um evento, inclusive, onde os irmãos e irmãs vão poder exercitar essa prática, né, da comunhão não somente entre si no processo de organização de todo esse evento, mas na comunhão com aqueles e aquelas que serão agraciados, né, e atendidas por meio desse jantar, né, que foi preparado, será preparado, né, ao longo do dia, com bastante carinho e bastante amor. Então, oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Pai, por tudo. Agradeço a Ti pelo dom pelo dom, Senhor, e pela graça que Tu nos deste, Senhor, de podermos ser convencidos pelo Teu Espírito Santo e convertidos a Ti, ó Cristo. Senhor, eu quero Te pedir de uma forma especial que Tu esteja abençoando a nossa comunidade. Essa comunidade que hoje vai realizar um jantar, Senhor, uma ceia natalina para pessoas da comunidade 8 de março de Tijolinho, Senhor, e que esse jantar, Senhor, ele ocorra da melhor forma possível e que pessoas que estarão ali, Senhor, sejam tocadas pelo zelo, pelo amor que será demonstrado por meio desse ato, Senhor, esse ato de comunhão. Senhor, te agradeço, Pai, pelo dom da vida, te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que Tu tens feito em nossa comunidade, o Jardim das Oliveiras. Te agradeço, Senhor, pelo milagre que Tu fizeste, da multiplicação de doações, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que fosse adquirida uma certa quantia para poder fazer, Senhor, esse jantar, mas Tu entregasse muito mais daquilo, Senhor, que nós te pedimos. E louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Mas, Senhor, ajuda-nos a conviver cada um e cada uma, uns com os outros, em plena comunhão, cada vez mais, Senhor, transformados e transformadas pelo Teu Espírito Santo. Mas te louvo e te agradeço por tudo e, Senhor, dai-nos da Tua paz, da Tua bênção, em nome de Jesus, assim que eu te oro e te agradeço. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Não sei se eu vou conseguir estar presente, porque, como eu disse, trabalho o dia todo hoje, mas caso eu não consiga estar, que Deus abençoe cada uma de vocês e que tudo ocorra bem para a glória e honra de Jesus. Amém, amém e amém. É isso e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.